pelo que eu percebi, já estão me ouvindo e vendo a apresentação. Perfeito. Senhores e senhoras, muito boa noite. Meu nome é Rogers Alvim. Meu currículo já foi lhes apresentado. Temos apenas uma pequena alteração, pois na semana última eu defendi a minha dissertação de mestrado e concluí o mestrado em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense pela UERJ. Como já dito pela professora Luciene, eu sou o capitão enfermeiro do Grupamento de Operações Aéreas, GOA-CBMERG. Sou perfusionista do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Rio de Janeiro, pesquisador no Laboratório de Vibrações Mecânicas e Práticas Integrativas, o LAVIMP, e especialista em enfermagem do trabalho e em circulação extracorpórea, esse último pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Hoje nós falaremos aqui sobre um assunto, como diz a primeira palavra, sobre princípios da variação pressórica versus altitude. Eu tenho dado essas aulas há muito tempo e no decorrer da apresentação eu vou mostrar algumas dificuldades que os alunos vêm apresentando e aí tentar explicar, tentar apresentar a vocês algumas formas fáceis, algumas formas mais dinâmicas de pensarmos a variação pressórica de acordo com a altitude e assim transportarmos esse conhecimento para a nossa vida, para o nosso trabalho. Inicialmente, eu falarei sobre 3 tópicos iniciais que vocês estão vendo na tela. Um breve histórico sobre a atividade de transporte aéreo de pacientes. Mais à frente, discutiremos algumas particularidades, já que apesar do grande foco ser aqui no asa rotativa, do qual eu faço parte, né, darei um enfoque também no asa fixa, ou seja, no avião. E por último, né, a parte mais importante seria discutir sobre essa dualidade de pressão versus altitude e como acontece essas mudanças, essas alterações que podem influenciar tanto na equipe como no paciente. Então eu gosto muito de falar, de pensar como seria o transporte de pacientes, né, por exemplo, no século XVI, no século XVII. Imagine se você tendo que transportar o paciente de um estado para outro. Né, uma simples ação de transportar o paciente do Rio de Janeiro para o nordeste da Bahia. Você teria que, através de um navio, de uma embarcação, navegar 5, 6, 7, 8 dias para chegar até o... O que acontece atualmente? Hoje em dia, com o advento do transporte aéreo, nós podemos facilmente transportar um paciente de intercontinental, ou seja, da França para a Flórida, da Califórnia para a Alemanha, em cerca de 8, 9 horas. Então, eu costumo dizer que eu acredito que eu nasci na época certa, porque eu não gostaria de encarar 6 dias para transportar o paciente de um estado para o outro. Talvez meus netos digam, né? Hoje eu vou no jato supersônico da SpaceX e com 1 hora eu cruzo o Oceano Atlântico. E o vovô demorava 7 horas, né? Provavelmente vão rir de mim daqui a uns anos. Então, hoje nós temos uma facilidade muito maior de transporte desses pacientes. Eu falo aqui de 1870, porque em 1870 aconteceu um grande acontecimento em Paris. Eu não sei se o professor Wesley está nos ouvindo. Se ele estiver nos ouvindo, depois eu iria perguntar para ele se ele sabe quantos cercos aconteceram em Paris. Paris provavelmente é a cidade mais cercada e mais invadida na história mundial. Me vem rápido à memória, né, o cerco de Paris, né, por Ragnar Calças Peludas, depois retratado no seriado Vikings, né, como Ragnar Lothbrok, e o cerco de 1870, do qual falaremos, e além dos cercos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, o cerco de Paris a partir de 1914 e o cerco de Paris a partir da Segunda Guerra Mundial, 1939, mais especificamente 1940, que a cidade foi invadida e tomada. Então, nesse cerco aqui de 1870, acontece um acontecimento marcante para o transporte de pacientes. Segundo, né, a bibliografia que eu consultei, foi o primeiro transporte aéreo de pacientes.
que aconteceu através de balões de ar quente mesmo. Como os feridos precisavam ser removidos, porque o inimigo cercava, massacrava e tinha intenções de invadir a cidade, então os feridos foram levados por balões de ar, passando literalmente sobre a cabeça do inimigo. Vocês vão ver que eu sempre estou falando alguma coisa de guerra, porque eu tenho uma grande paixão pelo assunto guerras. Não paixão porque é uma grande imbecilidade da humanidade, mas uma paixão por ver como nós podemos, de outras formas, não levar o mundo a tragédias, a consequências tão desastrosas para todos os países. Então, falo mais uma vez aqui, a Primeira Guerra Mundial, nós já tínhamos aí, né, o asa fixa, o avião, né, paira sobre 1914 a 1918, esses transportes aéreos de pacientes, né, ainda de uma forma bem rudimentar, com aviões militares, né, que até então eram então usados dessa forma precária para transportar os pacientes. A paira também, né, que eu gosto de sempre dizer, uma dúvida sobre quem inventou o avião, foi Alberto Santos Dumont ou foram os irmãos Wright, né? E para mim eu tenho que aquele que mostrou a sua invenção, documentou por foto e vídeo, apresentou oficialmente, foi Alberto Santos Dumont em Paris. Então para mim é o pai da aviação. Agora nós damos um pulo, saltamos aí para a década de 50 e meados da década de 70, nas guerras da Coreia e do Vietnã. Olha, na Guerra da Coreia, era assim que os feridos eram aerotransportados, ou seja, uma cápsula externa, onde o ferido era apenas levado de um ponto ao outro. E imaginem vocês, esse paciente, nessa cápsula fechada, sendo transportado pela paisagem tropical, né, do Vietnã. Só o calor insuportável que deve ser feito aqui, além de não haver nenhum tipo de assistência da saúde. Vemos mais à frente aqui, a Guerra do Vietnã, como eu disse, aí sim você já tem helicópteros maiores, helicópteros grandes, como o H-1H, né, o Huey, que é tão amado aí por aqueles que trabalham na aviação. Eu já tive o prazer de voar nesse helicóptero e digo a todos que, se tiverem a oportunidade, é uma aeronave fantástica. Essa foto é bem emblemática, né, e que mostra a transferência de um paciente de uma aeronave de asa rotativa, né, de um helicóptero, para uma ambulância da época, e eu acho que é uma dualidade, né, muito parecida, né, das fotos atuais. Nós vemos hoje que a aeronave evoluiu, a ambulância evoluiu, e nós temos que evoluir hoje, são as equipes. As equipes precisam evoluir para tratar de maneira mais efetiva esse paciente. Bem, findado esse breve histórico, né, do transporte aéreo de pacientes, do qual eu busco imergir vocês nessa temática, nós vamos falar agora um pouco sobre as particularidades e das diferenças entre avião e helicóptero. Bem, exemplificado aí, avião e helicóptero. Se vocês puderem ver aqui embaixo, eu coloco fonte, arquivo pessoal da tabela que eu vou mostrar, mas na verdade essa tabela também já foi publicada no livro do professor Wesley Pinto, Enfermagem no Trauma, do pré ao intra-hospitalar. Então, só fazendo uma correção aqui na fonte, ela está publicada, então agora ela pertence ao livro Enfermagem no Trauma. Nós fazemos aqui um paralelo entre o avião e o helicóptero, e aí eu chamo a atenção para vocês para dois aspectos, que o avião ele necessita de infraestrutura aeroportuária, enquanto o helicóptero não necessita, mais à frente nós veremos como se dá isso. O avião não pode participar de resgate, por esse motivo exatamente anterior, ele necessita de uma infraestrutura aeroportuária. Já o helicóptero pode facilmente, né, e participa diariamente dos resgates. Chama atenção também para que o avião ele precisa de treinamento da sua equipe para as atividades intrabordo. Agora, o helicóptero ele tem necessidade de treinamento operacional da equipe. E aí nós destacamos técnica vertical, rapel,
a técnica de Maguire, a técnica de resgate com Mac Envelope, ou a SCAD, como alguns dizem, entre inúmeras outras técnicas utilizadas no resgate de pacientes. Então, para exemplificar aí o que eu havia dito, essa infraestrutura que geralmente nós vemos no aeroporto, né? Então você tem carro de bombeiro, carro de segurança, follow me, você tem o carro que leva a autoridade ou o carro que transporta os passageiros, carro de apoio, carro de malas. Então essa é toda a infraestrutura necessária a um transporte por avião. Essa é a realidade que nós vemos, né, no transporte por helicóptero, principalmente no atendimento, no trauma, no atendimento inicial à vítima. E algumas coisas ficam, inclusive, para quem já vive a área aérea, transporte aéreo, o resgate, o salvamento, algumas áreas ficam, inclusive, invisíveis, né, que só serão vistas. Aqui, olha o rotor de cauda, nós não havíamos visto. Volto aqui para vocês darem uma olhada. Totalmente invisível. Então, senhores e senhoras, o helicóptero, ele exige um treinamento da equipe muito árduo, muito grande, continuado. Eu mostro um vídeo para vocês aqui, em que nós discutiremos um pouquinho dessa atuação. Vamos iniciar. Então, focamos na segurança. Por quê? Porque a paisagem é extremamente bela. Quem não se deslumbra, não se vislumbra com uma paisagem dessa? Mas a nossa equipe, né, a equipe que trabalha com isso, com o transporte aéreo de pacientes, tem que ter sempre em cena a segurança. Por mais crítico que seja a área. Se você está preocupado com a telha que está aqui a 12 horas à frente, a mensagem para o piloto de aeronave atrás, ela tem que ser clara e ela tem que ser assertiva. Por quê? Porque o nosso intuito é um só, pessoal. A aeronave guardada, preservada e a nossa guarnição desembarcada com segurança. A aeronave pairada, a aeronave pousada, guarnição desembarcando com segurança. Sempre isso se repete. E para isso que isso se repita, nós precisamos lembrar dessa palavrinha mágica, né? A segurança. Espero que o áudio não tenha ficado muito alto, que vocês tenham me ouvido bem. Então, passaremos adiante. Quando essa segurança ela falha, né, eu digo a todos aí que, deixa eu dar um pause, eu aproveito a dizer que esse vídeo tem imagens fortes, então, atentando àqueles que não queiram vê-lo. Voltando ao vídeo. Quando a segurança é falha, né, o que pode acontecer são efeitos colaterais, efeitos adversos. Então, como dito, se a área não é isolada, se você não tem a segurança de perímetro bem feita, o que pode acontecer é um efeito adverso como esse. Esse vídeo ele faz parte de uma coleção de 3 vídeos, apenas 3, que eu tenho sobre acidentes com rotor de cauda, que foram filmados. E aqueles que, se tiver mais alguém que tem algum vídeo, pode entrar em contato comigo, depois eu deixarei meu e-mail, porque eu tenho 3 vídeos apenas de acidentes, né, ocorridos com rotor de cauda. Mais um vídeo, né, que é autoexplicativo, mas que eu vou narrar para vocês aqui, falando sobre as mudanças que podem ocorrer, as condições podem mudar. Esse vídeo foi filmado por mim, e aqui, né, você voltando com o paciente de um resgate, você tem aí, né, uma camada de nuvens alta, né, um final de dia, ainda com um pouco de luz. 1 minuto depois, vamos passar aí pelo Jardim de Alá, e aí você fala, 1 minuto depois, não mudou nada, tá tudo tranquilo. E se vocês forem observar, quem conhece o Rio de Janeiro, eu estou aqui passando pelo Jardim de Alá, e exatamente às 2 horas está meu local de pouso, já estou vendo meu local de pouso. E o que acontece 1 minuto depois, eu vou ficar até quieto para vocês verem. É isso. Senhores e senhoras, esse vídeo foi editado por mim hoje. É um vídeo de mais ou menos 4 minutos. Então ele foi editado por mim para mostrá-los que as condições podem mudar. Nós estamos sempre necessitando
de observar as condições do nosso transporte, condição climática, condição do nosso paciente. Tudo pode mudar de uma hora para outra se você não estiver preparado, focado no seu trabalho, você pode incorrer em erro. Bem, após essa imersão, após essa explanação, vamos agora para o tema principal, né, do nosso encontro hoje. Deixar bem claro que a minha condição, não, na verdade não é a minha condição, né, o meu intuito aqui hoje é trazer a vocês de uma forma bem clara a questão da variação pressórica versus altitude. Eu espero que todos saiam daqui com esse conceito bem afixado. Então, eu vou contar uma história, nós vamos enveredar por essa área, mas no final nós teremos um conhecimento que tem que ser levado por vocês. Vamos lá, então. Existe uma força, que eu já adiantei aqui o slide, que é a pressão atmosférica, que nós sabemos que ela nos mantém grudados ao solo. É o que mantém eu e você grudados ao solo quando andamos. Essa força, ela faz um vetor para o centro do universo e possibilita com que nós tenhamos, através da nossa massa, multiplicada pela força gravitacional, um peso. Esse peso é o que nós comumente chamamos de quilograma, ou quilograma-força. Perfeito. Como foi descoberta essa pressão atmosférica? E aí nós vamos com uma história bem interessante. Essa foto aqui, ela dispensa comentários, ela dispensa inclusive legenda. Esse aqui é para mim, um maior cientista, o maior homem que já passou pela face da Terra, que foi Leonardo da Vinci. Eu tive a honra de conhecer a casa onde Leonardo da Vinci passou seus últimos anos. A casa, eu tive a honra também de conhecer o túmulo onde estão guardados os restos mortais. E apesar de Da Vinci ter falecido provavelmente na Itália, os restos mortais foram levados para a França por um conde francês que era apaixonado pelo seu trabalho e foram depositados em Amboise, né, no Vale do Loire, na França, e é de uma grande emoção você poder estar próximo do que ali foi, do que ali esteve o maior, na minha opinião, ser humano da face da Terra. Da Vinci também era conhecido por deixar alguns dos seus trabalhos, como todos os gênios, né, muito volátil, ele era conhecido por deixar alguns trabalhos sem terminar. E Da Vinci ele foi chamado, né, por um duque da Toscana, convidado, para cavar um poço para irrigar os jardins, né, do palácio desse duque. Então, Da Vinci já se fez, só que houve um probleminha no poço de Da Vinci. O poço tinha 15 metros e a água subia apenas 10,3 metros. Ele utilizou uma bomba de sucção. O que é uma bomba de sucção? É uma bomba que, ao você levantar o pistão num tubo, você cria uma pressão negativa, você cria um vácuo, e aí a água sobe e sai para uma torneira. Só que esse trabalho ele não foi concluído devido a esse problema. E aí nós temos entra em cena Galileu Galilei, né, um outro grande matemático físico, né, que foi consultado e ele indicou esse rapaz aqui, o senhor Evangelista Torricelli, italiano, para ele desvendar esse mistério. Então, o que Torricelli pensou? Torricelli pensou o seguinte: quando a coluna de líquido ela atingia 10,3 metros, o peso dessa coluna ele se equilibrava com o peso do ar e cessava o movimento de subida da água. Mais ou menos esse aqui. Ele imaginou que havia uma bomba de sucção, e aí quando você fazia a pressão negativa, a água subia a 10,3, logo em seguida a água perdia pressão e não conseguia sair pela torneira. Então, Torricelli falou o seguinte: se aconteceu isso, eu acredito que o ar deve ter um peso. Então aí ele tem uma sua primeira ideia, ele quer testar a sua hipótese. Então, o que ele fez? Ele falou o seguinte: eu vou pegar o mercúrio, que eu sei que tem 13,6 mais peso que a água. E como é que Torricelli sabia que tinha 13,6 mais peso que a água? Isso era simples, você pegava um pote, enchia de mercúrio, pesava numa balança. Enchia um pote de água, pesava numa balança, dividia, e aí você tinha a quantidade de quantas vezes o mercúrio era mais denso, mais pesado que a água. E aí ele falou: olha, se o mercúrio é 13 vezes mais pesado que a água, quer dizer que ele vai subir até uma coluna 13,6 vezes menos do que sobe a água. Se essa pressão que eu tô achando que tem, se esse peso que tem o ar for realmente constante.
E aí, o que ele fez? Ele mergulhou uma coluna de mercúrio, né, num frasco, uma coluna de mercúrio, e aí, sobre a pressão, sobre essa pressão atmosférica, ele viu que essa coluna subiu até 76 milímetros, ou seja, exatamente a divisão de 10,3 por 13,6. Estava descoberta o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. Então, por isso que hoje nós utilizamos, não 76 centímetros, mas 760 milímetros, que é 1 atm. Isso vai ficar mais claro depois na cabeça de vocês. Perfeito. A história não termina por aí. Blaise Pascal, né? Ele foi ele foi um físico e matemático francês. Blaise Pascal aprimorou os estudos de Torricelli. Inclusive, ele contou, reza a lenda, com a ajuda do seu cunhado, para levar esse recipiente, esse invento, para o alto de uma montanha e perceber que no alto dessa montanha a pressão diminuía e a coluna de mercúrio também diminuía, ou seja, a pressão atmosférica era menor. Bem, como eu disse, essa figura aqui eu utilizo bastante nas minhas aulas. Eu tenho uma profunda frustração quando eu dou algum curso, alguma aula, que eu chego no final, aplico o meu pós-teste e eu vejo que os alunos ainda não conseguem entender variação de pressão de acordo com a altitude. Nós podemos falar, se fôssemos falar sobre, né, o comportamento dos gases, né, de acordo com a altitude, nós poderíamos citar várias leis. Mas hoje eu vou focar apenas aqui na lei de Boyle. Então, a lei de Boyle-Mariotte, tá? Não é Mariot, é Mariotte, que é um francês. Boyle é um inglês. Ele diz que é um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, ou seja, vamos esquecer o PVT Povotou lá do vestibular, né? O PV sobre T igual a PV sobre T. Então, esquece a temperatura. Então, é um sistema fechado em que a temperatura é constante. Verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Isso aqui dá quebra, dá crash na cabeça do aluno. E então hoje o que eu quero passar para vocês aqui é qual o conhecimento que vocês têm que levar. É legal saber sobre Boyle-Mariotte? Sim, mas vamos saber o que será utilizado na nossa prática diária. E o pulo do gato, o que eu preciso que vocês saibam, o que a minha presença se faz necessária aqui hoje, é para mostrar isso aqui para vocês. Vocês têm que ter em mente que quando a pressão diminui, o volume aumenta. Quando a pressão diminui, o volume aumenta. Quando nós lidamos com pressão atmosférica, com diferentes altitudes, nós sempre estaremos falando pressão, volume, pressão, volume. E o contrário também é verdade. Quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando a pressão aumenta, o volume diminui. Essa é a parte principal desse nosso encontro aqui hoje. Se vocês só irem daqui com isso aqui, eu já estou satisfeito. Para que nós façamos de forma prática o reconhecimento dessas variáveis, nós vamos contar com a ajuda aqui de um mergulhador. E aí vocês nunca mais vão esquecer isso. Vocês sempre se lembrarão do Rogers Alvim quando quiserem pensar em variação pressórica com altitude. O mergulhador, por quê? Se tiver algum mergulhador aqui, depois pode postar aí no chat que a professora Luciene me fala. Eu acredito que o mergulhador deva mergulhar por volta de 20, 30 metros, acredito que não deve ser possível passar por isso, mas vamos a uma situação hipotética. Por que o mergulhador não mergulha a 300 metros de profundidade com esse equipamento? Porque a pressão no fundo do mar, ela vai ser extrema a ponto de esmagar esse mergulhador. Ele não teria condições, né, teria rompimento de tímpano, rompimento da sua mucosa ocular, então a pressão da coluna d'água seria muito grande. Então, se você lembrar disso, você vai lembrar que ao nível do mar, você vai ter uma pressão menor. E se você subir lá para a montanha, a pressão é muito menor ainda. Consegue entender isso? E aí, se eu disse que pressão grande, volume pequeno, pressão pequena, volume grande. É isso, pessoal, que vai acontecer com os nossos pacientes, com os compartimentos aéreos dos pacientes. Por isso que nós temos que ter esse conceito bem fixo na cabeça. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Um cresce, o outro sobe. Um diminui, o outro cresce. Perfeito?
Essa redução da pressão barométrica, ela é a causa básica de todos os problemas de hipóxia também, nas fisiologias das grandes altitudes. Quem diz isso é Guyton, nada que um papo aí da fisiologia. Esse quadro, ele está no livro do Guyton, tá? Na verdade é uma adaptação. Ele diz o quê? Que o PO2 nos alvéolos, e aqui eu vou utilizar a altitude em metros, tá? O pessoal aí do transporte aéreo, me desculpe, porque eu posso estar aqui numa palestra com pessoas que não têm tanta afinidade com a parte aérea, então falar em pé seria mais complicado, então eu vou falar sempre em metros, né, para ficar de forma mais prática, de forma mais didática. Então o PO2 nos alvéolos, né, a pressão parcial de oxigênio nos alvéolos, aqui, ó, quando você está no nível do mar, é 104. O que está em parênteses é para pessoas aclimatadas, o pessoal que vive lá no alto, que já está aclimatado. Então, vamos pegar só o número fora do parênteses. Na altitude zero é 104. Olha, se você chega a 3.000 metros, você tem a queda da PO2 para 67. 3.000 metros é mais ou menos o Everest. Então, por isso que quando eu subo, eu vou lá para cima da montanha, eu tenho diminuição da pressão, eu tenho que pensar em PCO2, eu tenho que pensar em comprometimento ventilatório e eu tenho que pensar em aumento de volume. E eu tendo esse mínimo de conhecimento, eu vou saber triar meu paciente que tem uma cárie, eu vou saber quais são os efeitos no paciente com inflamação dos seios paranasais, paciente que tem uma obstrução intestinal, paciente que tem um pneumotórax, paciente que, lembrando que nós temos também gases, que nós temos também volume nos líquidos. Então, se você tem gases no líquido, esse volume ele pode aumentar, então você pode gerar uma síndrome compartimental. Eu iria colocar o caso clínico aqui, já estamos praticamente terminando, eu iria colocar o caso clínico, mas se eu coloco o caso clínico, todo mundo vai querer ler, ninguém vai prestar atenção no que eu estou falando. Então, eu vou falar para vocês. Imagine que você está numa cidade e que você tem uma queda de uma laje. O paciente caiu de uma laje e ele fez um pneumotórax hipertensivo. Você foi lá, né, com a sua equipe, com a sua guarnição, levou esse paciente para o hospital. O médico que estava lá não tinha material para fazer uma drenagem torácica. Ele fez apenas uma drenagem de alívio e você precisa transferir aquele paciente para um centro de trauma. A pergunta é, você tem helicóptero e você tem avião disponível. Eles pousam do lado do centro de trauma. O tempo é praticamente o mesmo, porque o helicóptero é pronto emprego, o avião precisa de infraestrutura aeroportuária. Como que você vai transferir esse paciente? Muitos podem dizer, eu vou transferir de avião. Por quê? Porque o avião é pressurizado, mas a resposta está incorreta. Esse paciente deve ser transferido de helicóptero. Por quê? O avião, ele voa a uma altitude que simula 2.400 metros de altitude. Mesmo ele estando a 30.000 metros, a pressurização só consegue manter como se ele tivesse até 2.400 metros. Ou seja, apesar de pressurizadas, as aeronaves simulam uma pressão atmosférica, como se fosse uma aeronave não pressurizada, voando até 2.400 metros acima do nível do mar. Conseguiram me entender? A pressurização ela não é plena. E se nós formos olhar, lembra aqui, 2.400 metros, que está de vermelho. Vamos lá voltar para o Guyton. Um pouquinho a mais, 3.000 metros, você já tem a redução da PCO2. Ou seja, se você tem redução de pressão, você vai ter aumento de volume. Esse cara tem um pneumotórax hipertensivo. Então tem que se pensar nessas nuances. Ok? Bem, pessoal, o que eu queria deixar para vocês era isso. Nós temos maior concentração, nós temos maior volume, massa de elementos no ar, e esses elementos eles ficam mais dispersos quando nós subimos, quando nós galgamos uma altitude maior. Então, se vocês lembrarem desse slide, que é o slide principal desse nosso encontro, será possível vocês raciocinar em cima da patologia, do estado, do meio de transporte que você tem disponível para tratar e para levar o seu paciente com segurança. E se você tiver dúvidas, nós temos aí uma vasta literatura pronta para te atender. Né? Nós temos uma base de dados que você simplesmente vai descobrir o que o seu paciente tem, como ele foi tratado, qual foi o desfecho, e você
tornar o seu paciente livre ou diminuir o risco de imprudência, negligência, imperícia, tratar esse paciente da forma que ele merece, que é com total respeito e com a máxima eficiência. Então, tá aqui para vocês. Lembre do nosso mergulhador, lembre da pressão, O volume é inversamente proporcional à pressão, de acordo com a altitude. Essa é a nossa equipe, né, uma das equipes que estava de plantão conosco. Fizemos essa foto linda. E eu encerro aqui a minha participação. Agradeço de antemão o convite, agradeço a presença daqueles que se fizeram presentes para me ouvir durante esse tempo e abro aí para a professora Luciene para a discussão dos presentes. Muito obrigado